E aí o que acontece? As pessoas, Leonardo da Vinci, o pessoal fala, ele era geólogo, ele era engenheiro, químico, astrólogo, né? E etc e tal. Na realidade ele não tinha especialidades, ele estudava de tudo um pouquinho e procurava compreender o seu todo. Hoje nós estudamos as partes, esquecemos de juntá-las num todo só. E aí a nossa vida fica muito complicada, porque se por um lado facilita você ver só aquilo, por outro você esquece de ver a família das coisas. Tal qual se amadurece com a idade física, quando a experiência e a maturidade aumentam, o espírito também consegue visualizar mais possibilidades e probabilidades que um outro menos evoluído. É uma verdade ou não é? Quando a gente amadurece, nós conseguimos ver mais possibilidades de acontecer isso. Entendeu? Quando nós falamos para um filho, olha, não faz isso, é porque a gente já viu que aquilo pode acontecer ou aconteceu conosco. Gente, sabe o que eu estou falando aqui com isto? Isso daqui é física quântica. Vocês sabiam disso? Física quântica ou mecânica quântica é a física das probabilidades, ou antes das possibilidades. A probabilidade ou as possibilidades de acontecerem tais coisas, isso aumenta de acordo com o foco que nós damos naquilo ou não, quando nós pensamos naquilo ou não. Então, na realidade, esse bicho que a gente tem medo de falar, que é quântica, não é tão difícil assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, inclusive eu dei lá no curso. Se eu der um passo aqui para trás, qual a chance de eu cair? É grande ou é pequena? É pequena, 0,00001%, concorda? Aqui, ó. Tá? Eu posso cair? Se eu cair, qual que vai ser a chance? Ela não vai se converter em 100%? Quando ela vira 100%, nós chamamos em física de colapso de onda. Então o que acontece? Isso daí acaba se tornando de 0,0001%, acaba se tornando 100%. E isso é quântica. É você dizer que existe essa possibilidade, ela é pequena, mas ela pode eventualmente vir a ser uma realidade. Tudo bem? E isso acontece na mediunidade, gente. O médium de premonição, ele vê uma série de fatos. Agora, todas as vezes o médium de premonição ele acerta? Nem sempre. Por quê? Porque ele vê possibilidades. E nem todas elas convertem para uma realidade. Isto é, nem todas elas colapsam. Está começando a perceber que a coisa não é tão complicada assim? Vamos lá. Como? A gente começa a perceber isso. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Eu acho que vocês já viram isso daqui na internet, né? Perguntaram ao Dalai Lama o que mais te surpreende na humanidade. E ele responde: os homens. Porque perdem a saúde para ganhar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. É verdade isso que ele está falando? Interessante, né? Olha a capacidade filosófica dele, de abstração do pensamento, buscando compreender a realidade que nos cerca. Isso é filosofar. Então nós precisamos diariamente aprender a filosofar em nossas vidas. O que eu fiz? O que eu posso melhorar? O que eu podia ter feito? O que eu vou fazer amanhã? Bem, tem algo a ver com a gente hoje isso daí? Com certeza, porque isso tem tudo a ver com o universo. Tá. E qual instrumento está disponível para nos ajudar? O Espiritismo. Tá ok? Na realidade, ele nos ajuda muito, através dessa visão global que ele nos mostra, de um passado, de um presente e de uma possibilidade futura, que é, inclusive, através dos suas três bases, que é ciência, filosofia e religião. Tá ok? Bem, como que nós podemos utilizar isso na nossa vida? É justamente procurando estudar o Espiritismo, mas sempre procurando entender como acontece, o que ele tem a ver com o nosso dia a dia.
Porque não adianta nada uma teoria que fique falando, fique orando, mas só ficar orando? Para quê? Com que objetivo? Se a gente entender esse objetivo, nós vamos conseguir ver algo de útil, de prático para a nossa vida, ainda mais quando as leis da ciência ficam a nosso favor. E isso daí o que significa? Fé raciocinada. Bem, ocorreu há muito tempo atrás o Big Bang, aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Esse sujeito aí vocês devem conhecer, né? O Stephen Hawking, que é um dos maiores cientistas, um dos mais inteligentes. Hoje, inclusive, parece que ele está internado num hospital, né? E o que ele observou? Que não só, entre outras coisas, o Big Bang não ocorreu lá no passado, que é uma explosão. Estava toda essa matéria que existe aqui hoje, ela estava concentrada num pedacinho. E houve uma grande explosão. Só que essa explosão não ocorreu lá. Ainda ela está ocorrendo hoje. Nós estamos em pleno Big Bang. Obviamente não dá para explicar para vocês como. Mas e aí? A partir daí, nós, na evolução do universo, nós iniciamos o nosso desenvolvimento como princípios inteligentes. E nós, como princípios inteligentes, a partir de um certo momento, depois de um estágio no reino mineral, vegetal e animal, nós finalmente recebemos o tal do diplominha de espírito, né? E então viramos espíritos. O que é espírito? É a capacidade que o princípio inteligente adquire de ter um raciocínio contínuo, coisa que os animais não têm. Eles têm um raciocínio até um certo momento, curto. Tá? Por isso que não adianta deixar o cachorrinho, quando ele apronta alguma com a gente, 2 horas no banheiro, do mesmo jeito que a criança. Se quiser deixar de castigo, 2 minutos, 5 minutinhos, que já faz os sinais, que é o que a gente estudava lá na área de infância, né? Na educação infantil. Então, nós temos, quando a gente começa a se desenvolver e evoluir, nos tornamos espíritos, que nos tornamos Homo sapiens sapiens, nós somos sapiens sapiens, tá? Nós desenvolvemos algumas faculdades, entre elas a inteligência e a sensibilidade e o sentimento. Por que eu estou falando em especial dessas duas? Porque elas representam o que Emmanuel nos fala em O Consolador, as 2 asas. Nós precisamos ter a inteligência. Então, é muito válido nós desenvolvermos a nossa inteligência. E as dificuldades nos ajudam a desenvolver a inteligência. Por outro lado, nós também precisamos desenvolver o quê? O amor. Precisamos desenvolver a nossa sabedoria, o nosso sentimento. Tá ok? Aí, o que acontece? O espírito tem uma série de faculdades, né? Que nem eu falei, tem instinto, inteligência, percepção. Isso são características que nós temos do espírito, faculdades que são que nós já nascemos com elas. Cabe a cada um de nós desenvolver isso. Tá ok? Pensamento automático, pensamento não automático, mediunidade, memória, concentração, seleção, etc, etc. Bom, a quântica, a gente já falou alguma coisa, é a física das possibilidades. Se vocês observarem, nós temos uma certa programação de vida, porém, ela varia, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, que é outra faculdade que nós temos. Então nós podemos escolher as coisas. Se nós podemos escolher para cá, nós vamos para cá, e aí temos que escolher um outro caminho, e assim vai indo. Então, nunca ninguém pode dizer exatamente o que vai acontecer conosco. Porém, nós temos uma grande chance de saber o que pode acontecer conosco. Sabe como? Através de uma ciência, que é a estatística, matemática. Quando a pessoa, ela, por exemplo, tem um certo instinto, ou tem um lado meio, uma tendência de, por exemplo, roubo, cleptomania, então a tendência é que ela vai ter muitos problemas na vida dela, não é isso? Estatisticamente não seria isso?